Então eu queria entender um pouco, né, de você lá no início. Eu já sei a tua história, como que você começou a botar a guitarra da sua mãe no chão. Spoiler do almoço. Aí a tua mãe assim, filho, não vai dar certo. Isso aí, né? Ela falou, tadinho, vai ficar frustrado ali, porque guitarra não é feito para Foi. tocar com um pezinho. Mas aí, cara, por que que você então insistiu? Porque você queria muito, né, cara? Cara, eu gostava demais. Eu ligava a guitarra no DVD, sabe? Aquele, na época do karaokê, o auge do karaokê em casa, eu ligava a guitarra na entrada do microfone lá, Pô, já tinha o delay e o drive junto. Você tinha o quê? 15 anos, é isso? 14 Então anos, você 14 lembra pra muito 15. bem desse início, né? Lembro, lembro. Você lembra o primeiro dia que você botou a guitarra e tirou uma nota? Lembro. Foi o dia que mudou tudo. Foi o É? dia que foi a chave. Porque até então eu vinha colocando a guitarra no chão há algum tempo já. Mesmo na infância. E nunca saía nada. Nunca saía nada. Só que por já tocar teclado e já estar tocando com a mente mais madura para a época, eu toquei Ré, Sol e Si. E eu escutei Sol maior. Falei, isso é um acorde. Então, só que eu não entendi ainda muito bem da questão da inversão de acordes, né? Mas Você tocou com as 3 notas soltas, foi isso? é. Ah. E a partir dali, desse 3 Ré, cordas Sol e soltas. Si, das 3 cordas soltas, eu entendi que se eu colocasse o dedão na primeira casa, seria Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Entendi. E assim sucessivamente. Então, com essa sacada, eu ficava, mãe, vem cá, canta aqui pra eu tocar uma música. Não, dá pra tocar a música que for 1, 4, 5, você toca. Pois é. O problema na época é que eu queria tocar as músicas que estavam muito além do 145. E eu não conseguia acompanhar ela. Eu também não fazia os baixos, né? Então era onde ela via que saía alguma coisa, mas ela ficava meio tipo assim, é alguma coisa, mas não é alguma coisa. Só que pra mim era tipo, cara, que incrível. Mas ela não te falava nada, né? Não, Ah, ela... tá. Só eu no fa- pensamento. Só no pensamento dela. E também nas caretas. Nas caretas assim, tipo, ô mãe, monta a guitarra pra mim lá. Ah, depois eu monto. Depois. Mas então ali você começou então todo dia a tentar fazer alguma coisa, foi isso? Foi. E aí durante um bom tempo não saiu nada. E aí o dia que eu achei essa tríade, eu entendi o princípio dos acordes. Cara, então Eu fui realmente pro assim, teclado ver que acorde era, o que eu tava tocando ali. tu Procurar ficou de vários dias sem ouvido. sair nada. Muito tempo, anos. Cara, Anos aí. realmente é muito resiliente, né? Maluco, cara, maluco. Assim, na infância, eu sempre fui fã de Oficina G3. Meu primeiro CD foi Novo Som, eu tinha 3 anos de idade. O segundo foi Oficina G3. Minha mãe queria me dar um CD de criança lá, cristão, mas falei, não, tava tocando Os Meus Sonhos, o vento não pode levar. Eu quero esse. Ganhei, pesadão. Meu pai ficava, nossa, isso é música de maluco. Doido de elefante, Juninho pra caramba. Né? Mas assim, eu gostava muito. Só que eu perdi o contato com a Oficina G3 por muitos anos. Aí quando eu voltei a tocar teclado, eu redescobri, na verdade eu descobri umas coisas antigas, né? Espelhos mágicos, naves imperiais. Lá atrás, eu voltei lá no acústico. E em seguida, no auge do Piratas do Caribe, né? Aqui no Brasil teve esse point. Hoje é Spotify, Deezer, né? Mas antigamente era o pirata, era o Jack Sparrow, né? E aí eu arrumei uns CDs de Jack Sparrow lá da Oficina G3. E aí foi além do que os olhos podem ver. Esse CD virou a chave no meu coração. Falei, eu quero tocar guitarra. Por causa muito solo e muito riff. Eu gosto. Quando você tinha nisso? 14 para 15. Ah, tá, foi nessa época mesmo. Na verdade, um pouquinho antes disso, um pouquinho antes de começar com a guitarra, né? Um ano antes ali, uns 13 anos. Então, eu comecei a ouvir esse álbum e eu ouvia inúmeras vezes. Banda Resgate também. E a partir daí eu quis tocar. E o que eu fazia? Levava uma caixinha que o pastor tinha acabado de comprar para a congregação que a gente frequentava. Levava ela para casa e botava o drive da caixinha e ligava a guitarra e não saía nada. Aí, depois de muitas tentativas, com o DVD, eu consegui ouvir o Sol Maior. O pastor também não deixou eu levar a caixinha mais para casa. E a partir desse dia, então, eu comecei a todos os dias pegar a guitarra. Todos os dias E mesmo. você ficava quanto tempo com a guitarra, assim? Nessa época de descoberta, não ficava muito tempo, não. Porque a guitarra era muito antiga. Era uma Jennifer Magnum vermelha,
1980 e qualquer coisa. Mal regulada. Péssima. Horrível. Né? E eu demorei tanto para escutar um acorde porque ela não estava afinada. Né? Só que de vez em quando minha mãe mexia nela e afinava. Aí, provavelmente nesse dia que eu descobri o acorde, alguém tinha mexido e afinado. Por isso eu consegui identificar. Eu não entendia que cada corda é uma nota. Nada, não sabia nada. Então, veio a próxima etapa, que foi o seguinte: eu preciso de um instrumento. A minha mãe ganhou um violão e eu ficava tentando tocar o violão, mas é muito duro, né? Mal regulado também, violão de entrada, muito mal regulado. Era muito duro. Inclusive, um dia eu fui tocar esse violão, eu tinha jogado bola o dia inteiro. Fui tocar esse violão, eu tive uma crise de cãibra. Aí a pessoa que estava perto de mim, essa é pesada, falou assim: também os pés não foram feitos para tocar guitarra. Nem era guitarra, né? Era violão. Bota o som aí, sonoplasta. Falhou. E assim, ficou por isso mesmo. Eu digo que eu poderia ter pegado essa pedra e usado e tropeçado nela. Parei, desistido. Mas a partir desse dia, eu fiz essa pedra um degrau. Falei, cara, eu vou estudar pelo menos umas 4 horas, todo dia. Mas isso te afetou na época? Eu fiquei muito... O termo atual, eu acho que pra isso é pistola. Fiquei nervoso. Falei, cara, eu vou pra cima, meu irmão. Eu vou estudar umas 4 horas todo dia. Eu vou ficar doido com esse negócio aqui. E nesse período, Deus levantou 2 professoras com o esposo, família... família não, também, né? Mas alunos. Uma era professora de inglês, professora Renata, com o esposo dela. E a professora Cristina, com alguns alunos. E aí eu ganhei a primeira guitarra, a primeira pedaleira e o primeiro cubo. Então, a pedaleira não precisa falar, não precisa? É de todo mundo, né? A Zoom 505. Foi essa a minha primeira pedaleira, a guitarra uma Condor. Eu tenho lá até hoje, não vou desfazer nunca dessa guitarra, né? Ela tem um significado muito importante para mim. E o cubo era um Watson de guitarra, pequenininho, específico, né? Pra guitarra, assim. Tu ganhou tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Nossa, cabo. Até doido. Correia me deram. Como que eu ia dar correia, cara? Correia ficou pra minha mãe. E aí, sim, a partir daí eu comecei a estudar pelo menos umas 4 horas. Eu chegava da escola, ligava, tocava, almoçava, tocava. E às vezes eu ia muito mais. Quanto melhor eu fui ficando, assim, saindo mais daquela fase inicial, tirando som, aprendendo músicas, mais tempo eu passava tocando. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.